Olá, amados do Senhor, sejam bem-vindos. Estamos de volta com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós vamos, na verdade, estudar a revista da Central Gospel. O tema ele é muito bacana, muito importante para os dias atuais, uma vez que eu acredito que a igreja deste século precisa de uma reforma. E nada melhor do que começar esta reforma estudando a respeito da vida de Jesus Cristo. O tema da revista desse trimestre de 2019 é os Evangelhos. Uma história, 4 dimensões. Os Evangelhos, eles são o relato, da vida de Jesus escrito pelos apóstolos ou por pessoas que estavam próximas aos apóstolos. Existem 4 evangelhos na Bíblia. Cada um contou de uma perspectiva um pouco diferente. Os evangelhos nos mostram quem Jesus é e por que ele é importante. Agora, um fato interessante também é que durante o seu tempo aqui na Terra, Jesus nada escreveu sobre ele mesmo ou sobre os seus ensinamentos. Mas quando ele é assunto ao céu, os discípulos começam a registrar tudo que eles ouviram e tudo que eles viram. Foi assim que surgiu os evangelhos. O evangelho, ele, na verdade, tem um propósito: contar a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Foi isso que me empolgou. Eu fiquei muito interessado na revista. A lição de número 1 é Mateus, o Evangelho do Rei. A leitura bíblica básica está em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu aconselho você a ler. Dê um pause aí, faça a leitura para que você possa ser muito mais abençoado. Não deixe de fazer a leitura, no nome de Jesus. O texto áureo diz: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu, rei dos judeus? E disse Jesus: tu o dizes. Jesus é fantástico, Maravilhoso. É de uma sabedoria, assim, extraordinária. Porque Pilatos, ele está com medo de Jesus. Ele vê Jesus como uma ameaça. E Jesus não era ameaça nenhuma, nem para ele, nem para ninguém. Jesus não queria nem ser rei dos judeus. Mas ele, com tanto medo, ele faz a pergunta. E quando ele faz a pergunta, na verdade, ele reconhece que Jesus é rei. E Jesus responde: tu o dizes. Ou seja, eu sou o rei, mas não esse rei que você pensa que eu sou. Isso é tremendo, muito bacana. Nós temos os objetivos da lição e eu sempre digo para os professores: não comece a lição sem anunciar os objetivos. Os alunos precisam sair da sala, depois da aula, sabendo pelo menos os objetivos, porque se eles souberem os objetivos, eles vão lembrar de toda a aula. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu falo sobre técnica de ensino e eu falo sobre a importância dos objetivos. Eu vou deixar o link aí para abençoar a sua vida. Mas os objetivos dessa nossa lição é, primeiro, compreender que Jesus é o rei messiânico prometido no Antigo Testamento, filho de Davi. Segundo objetivo é conhecer a maneira como Mateus apresenta o assunto, mostrando as profecias e mostrando os fatos. E terceiro objetivo é entender que Cristo não é apenas o rei prometido a Israel, mas é o rei da minha vida e da sua vida também. Glória a Deus por isso. O Evangelho de Mateus, amados, ele ocupa um lugar de destaque na Bíblia porque ele serve como uma ponte que vai fazer conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tradicionalmente, desde a igreja primitiva, se atribui a escrita desse livro ao apóstolo Mateus, chamado Levi. Eis
coletor de impostos, como diz Mateus 9:9 e Lucas capítulo 5, versículo 27. O livro foi escrito por volta de 50 a 70 depois de Cristo na Antioquia. Agora é evidente que quando nós lemos a Bíblia para a edificação da nossa fé e o nosso crescimento espiritual, as questões analíticas, elas são sempre válidas. Porém, entretanto, todavia, são secundárias. O alvo principal da nossa relação com as Escrituras é crer no plano redentivo perpetrado na cruz em favor da humanidade. E eu quero exaltar a Deus porque a mensagem do Evangelho não começa com era uma vez. Ela foi cravada na página da história, tendo como tônica o poderoso nome de Jesus Cristo. Isso é importante? Só é importante, porque nos faz ter a certeza de que a nossa fé não está consolidada em uma fábula, em um conto fictício, mas é um fato histórico e verdadeiro. Aí Mateus ele vai dar início ao seu livro, mostrando para nós uma linhagem incomparável. Um rei, ele não era escolhido por meio de processos eleitorais como nós fizemos esse ano de 2019, escolhendo deputados, senadores e até mesmo o presidente da República. A sua condição de soberano é determinada no nascimento. As genealogias elas são usadas para autenticar a origem das linhagens reais e comprovar a nobreza de quem está no trono e de todos aqueles que vão suceder quem está no trono. E Mateus, ele começa o primeiro versículo do seu livro anunciando a substância, e o propósito dos seus escritos. Ele começa, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que Mateus ele está ambientado em uma atmosfera messiânica. O ex-coletor de impostos ele vai afirmando aqui, já no início, que Jesus ele é o esperado filho do rei Davi. E também é filho de Abraão, em que todas as famílias elas teriam, ou seja, elas seriam abençoadas. Então Mateus ele conecta Jesus a duas grandes alianças estabelecidas entre Deus e o próprio Israel. Agora, há um detalhe bacana aqui, interessante, você não pode deixar passar desapercebido. Que ele fala primeiro que Jesus é filho de Davi. Poxa, mas na história eu sei, e você sabe que Abraão ele antecede Davi pelo menos cerca de 1000 anos. Então, partindo dessa premissa, Jesus seria filho de Abraão primeiro, para depois ser filho de Davi. Só que Mateus ele inverte de propósito, e quando ele assim o faz, ele está, na verdade, destacando a realeza do Mestre. Naqueles tempos, os judeus esperavam o Consolador de Israel, como diz o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 25, que diz: "E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre ele." Ou seja, eles aí esperavam o Messias, o prometido, e na cabeça deles, é claro, óbvio, que este rei que viria, ele era muito maior e muito mais poderoso que Davi. E Mateus, ele começa o seu evangelho afirmando que Jesus é de verdade, de fato, este rei. Quando ele diz Jesus, filho do rei Davi. Agora, há também um detalhe muito legal aqui, porque a grandeza gloriosa e a superioridade de Cristo reside no fato de ele, mesmo sendo filho de Davi, ele ser também de maneira clara e inquestionável o Senhor de Davi.
E vale a pena destacar que toda vez que alguém chamava Jesus por este vocativo filho de Davi, Jesus parava. Não só parava, como ele realizava um milagre. Porque esse vocativo revelava que o interpelante, que a pessoa que estava precisando de um socorro, reconhecia a realeza do mestre. Então fica aqui uma deixa muito legal. De repente você está precisando de um milagre. De repente você está precisando de uma bênção. De repente você está precisando que uma porta se abra. Então, no meio ali, em meio às suas orações, eu convido você a fazer como aqueles homens. Diga: Jesus, filho de Davi, me socorre. Quando você faz isso, também você reconhece a realeza do mestre. E ele fala sobre filho de Abraão. Ou seja, depois que Abraão demonstrou a sua obediência a Deus, no Monte Moriá, Abraão recebeu a promessa direta do Senhor de que todas as nações elas seriam benditas em sua semente, Gênesis 22, 18. Naquele momento específico, Deus revelou ao patriarca que ele seria o progenitor do povo que daria o rei e o Messias ao mundo. Então veja você, deste modo, que quando Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, ele identifica-o como filho da promessa. Não podemos esquecer também que Jesus era maior do que Abraão. João, capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus, por intermédio de Cristo, ele abençoa todos aqueles que exercitam a sua fé como Abraão. Agora, vem aí um detalhe que é assim sensacional nessa genealogia, porque o autor ele vai nos apresentar os improváveis ascendentes. Legal, porque algumas dinastias reais elas tendem a omitir, da sua genealogia aqueles e aquelas que desonram a nobreza, mas é incrível. A Bíblia ela é mesmo maravilhosa, porque Deus ele faz diferente. Deus inspira Mateus para incluir pessoas completamente improváveis na genealogia do rei. Caramba, isso, irmão, vale isso mesmo. Tem que glorificar de pé. Porque ele acrescenta aqui, ele vai colocar nessa relação, nessa lista, 4 mulheres. 4 mulheres. Só isso já é muito incomum. Porque o nome das mulheres não entravam nas genealogias. Outro detalhe é que essas 4 mulheres listadas nessa genealogia, 2 não pertencem à comunidade de Israel. Raabe, a cananeia e prostituta, é bom lembrar, e Ruth, a moabita. As outras 2, Tamar e Betseba, todas 2 adúlteras. E aí você fica se perguntando, como eu me perguntei, por que elas são colocadas neste livro, já no início, na genealogia de Jesus. Aí eu chego à conclusão de que Mateus ele quer sublinhar de maneira, ou seja, a maneira como Deus ele se fez presente e operante na história. E segundo, ressaltar que até os excluídos, isso aqui é para você que está se sentindo excluído, até os excluídos são escolhidos por causa da misericórdia do Deus tão soberano. Essas mulheres, elas foram, na verdade, instrumentos para dar continuidade à promessa messiânica.
o Redentor, o Salvador, o Deus poderoso, o lindo da nossa alma, foi trazido ao mundo não por demandas biológicas da natureza, mas por sua graça imprevisível, que sempre esteve na base de toda a promessa das Escrituras. Glória a Deus. Essas mulheres, na verdade, elas ilustram de maneira muito clara a graça poderosa desse Deus tão poderoso. Aí Mateus ele vai continuar e no ponto 2 o comentarista vai falar sobre o nascimento de Jesus, ou seja, Jesus nasceu em Belém da Judéia, como anunciou Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que vai governar sobre Israel. Então, assim como Davi, né, era de Belém, Jesus, o filho de Davi, também seria de Belém. E não podemos esquecer que o nascimento de Jesus, ele é o cumprimento das promessas anunciadas no Antigo Testamento pelos profetas. Por isso que ele diz em Mateus 1:22 assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Mateus ele expressa essa ideia com muita frequência. Se você pegar o capítulo 1, 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte dos profetas. Se você for no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: e lhe disseram em Belém, Judá, porque assim está escrito pelos profetas. Se você for no capítulo 2, versículo de número 15, diz assim: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Se você for no capítulo 2, versículo 17, também está escrito: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. E no capítulo 2, versículo de número 23, diz: chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E ele será chamado Nazaré. Então veja que o objetivo do evangelista Mateus é claro, ele quer provar que os seus escritos eles estavam em consonância com os vaticínios proféticos, com aquilo que os profetas tinham dito. Ambos se cumpriam na pessoa e no reino de Jesus Cristo. E aí, com o nascimento de Jesus, surge a perseguição, porque Herodes ele fica muito endemoniado, fica preocupado. E é legal porque Mateus ele é o único que vai descrever a visita dos magos. Apenas Mateus faz isso. E no capítulo 2, versículo 2, diz: perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Judéia. Veja que os magos, eles têm noção da profecia. Não só têm noção, como eles acreditam nela. Tanto acreditam que eles sabem o momento em que Jesus ele nasce. E quando ele nasce, os magos eles vão até o menino Jesus e com eles eles levam as dádivas, né? Eles levam ouro, eles levam incenso e eles levam mirra. No momento em que eles ofertam, adoram o menino com ouro, eles estavam ali, destacando a realeza de Jesus. Jesus não era um rival político de Herodes. Isso só acontecia na cabeça de Herodes. Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. Ele era o rei, mas não era o rei que Herodes também pensava que ele era. Então ele nasce, Jesus, e ele é anunciado, né, pelo seu arauto. Os reis da terra tinham seus arautos que anunciavam a sua chegada às províncias do reino.
De igual modo, como predisse Malaquias, Jesus também tinha um arauto. E o nome desse arauto é João Batista. João Batista, ele anunciava, né, a vinda de Jesus e a autenticidade do Mestre. Ele anunciava que aquele era verdadeiramente o rei que todos estavam esperando. E ele faz isso no capítulo 3, versículo 2, que ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Está próximo o reino. Então, como arauto, ele anunciava essa mensagem, enfatizando que o Rei Eterno, ele implantaria o seu reinado celestial entre os homens. Era o precursor de Jesus. Então, a proximidade do reino e a presença do reino, do rei, confirmavam a expectativa da intervenção salvadora do Senhor. Uma esperança que estava sendo alimentada no coração, né, daqueles homens durante muito tempo. E a partir deste momento aqui, que Mateus começa a escrever, ele deixa claro que Jesus agora já não era mais uma promessa apenas. Ele estava ali e estava disponível a todos os homens. João Batista, ele sempre deixou muito claro que ele não era o Messias e que o Messias viria depois dele. Era alguém, né, cuja sandália ele não era digno nem de levar. Ele diz em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que mensagem poderosa João Batista ele traz a respeito do Rei Jesus. Com certeza, não existe outra definição melhor para esta mensagem de João do que chamá-la de manifesto. O que é um manifesto? É uma declaração pública de princípios e intenções que tem por objetivo alertar sobre um problema ou fazer uma denúncia. E a mensagem de João, ela tem dupla função e duas indispensáveis condições. A primeira função está em Mateus 3,12, que ele diz, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, primeira função da mensagem poderosa de João era dizer que Jesus, que Deus ia recolher o trigo no celeiro, ou seja, ele está aqui fazendo uma referência à salvação. A segunda função é que ele diz que Deus vai queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Ele faz uma referência à condenação. E as condições, a primeira é arrependimento. Mateus 3:2, que diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E o 8, que diz, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, condições, né, indispensáveis para aqueles que querem desfrutar da salvação e se tornar livre da condenação. Quais condições? Primeiro, arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Depois, produzir frutos dignos desse arrependimento. Aí no capítulo 4, o comentarista vai falar sobre o triunfo do rei. Ou seja, Cristo ele venceu o pecado e venceu o mundo. A missão messiânica do rei Jesus está explícita em cada página do Evangelho de Mateus. E o auge do seu ministério não reside exclusivamente no fato de ele ter vencido o pecado, mas
de deixar claro para nós que nós também podemos vencê-lo por meio do pacto do sangue, né, que firmou com a humanidade na cruz do Calvário. Mateus 26, 28, ele diz: porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por muitos para a remissão do pecado. Agora veja você que ele não vence apenas o pecado e o mundo, ele vence o reino das trevas. Mateus começa e termina o seu evangelho descrevendo Jesus como rei. No relato da crucificação, o evangelista enfatiza que por sobre a cabeça de Jesus tinha uma tábua, né? Uma placa, melhor dizendo, em que se podia ler: este é Jesus, o rei dos judeus. Letras que estavam em grego, em romano e em hebraico. Para os algozes de Jesus, aquilo era uma chacota, aquilo era uma zombaria. Mas para o mundo espiritual, esta era uma declaração insuspeita, uma declaração efetiva e uma declaração fundamentada. Na cruz, o Filho de Deus venceu o reino das trevas para estabelecer entre os homens o seu próprio reino. E eu quero concluir dizendo que a declaração de Jesus em Mateus 28, 18 nos mostra o seu triunfo como Rei universal. Ele diz: e é-me dado, aleluia, todo o poder no céu e na terra. A expressão no céu e na terra denota um domínio cósmico, cujo propósito não podia ser detido nem pelos homens e nem pelos impérios da treva. Chegaram a pensar que Jesus estava morto e que o seu reino estava destruído. Mas o triunfo sobre o túmulo assegurou que ele está vivo, reina para sempre. E um dia esse rei vai voltar. Ele veio como Rei dos Reis, ou melhor, ele veio como Rei Salvador e vai voltar como Rei, Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe e até o próximo, no nome de Jesus.